Como eu já disse, leiam antes de eu ler e antes de eu tentar fazer, e tentem vocês fazer essa questão. Essa 83, ela fala o seguinte: numa filmagem, no exato instante em que um caminhão passa por uma marca no chão, um dublê se larga de um viaduto para cair dentro de sua caçamba. Então tá o cara no viaduto, tá vindo o caminhão, ele vai pular, e a velocidade V do caminhão é constante, e o dublê inicia sua queda a partir do repouso, de uma altura de 5 metros da caçamba, que tem 6 metros de comprimento. Então a caçamba tem 6 metros de comprimento. A velocidade ideal do caminhão é aquela em que o dublê cai bem no centro da caçamba. Mas a velocidade real do caminhão pode ser diferente e ele cairá mais à frente ou mais atrás do centro da caçamba. Para que o dublê caia dentro da caçamba, a velocidade V pode diferir da velocidade ideal em módulo, no máximo. Então, o que essa questão está pedindo? Que a gente veja qual que é a diferença entre a velocidade máxima e a velocidade ideal, e a velocidade mínima e a velocidade ideal. Tem que ser o mesmo valor. Então, a gente tem que achar qual que é essa diferença. O quanto que a velocidade pode divergir da velocidade ideal. Então, vamos lá. A 83, ela tem essa situação de que vem esse caminhão. E aí, ele tem 6 metros o tamanho da caçamba, né? A gente está ignorando outras partes. Vamos focar só na caçamba. E o ideal seria que o cara caísse aqui no meio. Então, 3 metros para cá, 3 metros para cá. A velocidade ideal seria... caiu bem no meio. E aí, o que está acontecendo? Tem a ponte. Então, existe a velocidade ideal, que seria a velocidade para a qual o caminhão vai vir aqui, e aí na hora que a pessoa caísse, ela caísse bem aqui no meio. Então a distância que a gente não sabe qual que é, e essa seria a velocidade ideal. Mas em quanto tempo demoraria para percorrer essa distância com essa velocidade ideal? Bom, o que a gente tem que compreender é que a gente quer que ocorra esse encontro entre o cara e a caçamba do caminhão, né? Para que isso ocorra, isso tem que ser no mesmo tempo. Então, quando a gente quer que alguma coisa se encontre, a gente tem que ter que os tempos são iguais. O tempo de queda do cara tem que ser igual o tempo da caçamba se mover. Então, o que a gente tem? O tempo do que ocorre verticalmente tem que ser igual ao tempo do que ocorre horizontalmente. Bom, verticalmente a gente pode usar aquela fórmula, a equação horária do espaço, que é o quê? Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Uma coisa muito importante que eu quero falar aqui para vocês, que pode gerar confusão em algumas resoluções ou em alguns problemas mais trabalhosos, é sobre o sistema de coordenadas. Normalmente a gente usa o sistema de coordenadas o que? X na horizontal e Y na vertical. Só que chega na hora de substituir aqui nessa equação, a gente só joga os valores sem saber muito o que fazer com os sinais. E os sinais nada mais são do que algo relacionado com os vetores. Então a gente tem aqui, pensando na gravidade, a gente tem um vetor para baixo, certo? Só que a gente considerou o y para cima, então a gravidade, ela teria o sinal negativo. E aqui no caso da posição, a gente está considerando uma posição vertical, então aqui em vez de S vai ser y, né? E a gente também está considerando alguém se movendo para baixo. Ou seja, o S, que na verdade é o Y, vai ser um valor negativo. Então, substituindo tudo isso na fórmula, a gente vai ter que menos o quanto ele se deslocou,
verticalmente, e aí o inicial a gente pode desconsiderar, né? Já coloca tudo aqui. A velocidade inicial dele é 0, a aceleração da gravidade aqui, g dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Quanto que ele se deslocou verticalmente? 5 metros. Então fica menos 5 é igual. A gravidade a gente está considerando 10, né? Como falou no próprio início lá da prova. Então é menos 10 dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. O que acontece normalmente nas resoluções de questões é que eles simplesmente ignoram toda essa análise e já vai lá e coloca logo tudo com sinal positivo, sem dar a explicação do porquê. Aqui eu estou mostrando para vocês porque isso vai ser muito útil em problemas mais complicados. Então eu mostro aqui com o fácil, que esse é fácil no sentido de você não precisaria ter essa análise tão profunda dos sinais, poderia só jogar tudo positivo aqui, mas eu quero que vocês compreendam para quando tiver problemas mais difíceis, que o que aconteceu aqui na verdade é que a gente usou esse sistema de coordenadas com x na horizontal e o y na vertical, e a gravidade ela vai ter sinal negativo, porque ela é oposta ao que a gente considerou como positivo. E aí aqui a gente tem 5 é igual, 10 dividido para 2 é 5, esse tempo ao quadrado. Então a gente tem que o tempo ao quadrado é igual a 1. Tempo é igual a raiz de 1, então poderia ser negativo ou positivo, só que a gente, né, tempo é positivo. Então 1 segundo. Esse é o tempo de queda e ao mesmo tempo é o tempo que vai demorar para a caçamba se deslocar. Aí a velocidade ideal seria a velocidade em que ele ia cair bem no meio. Vou chamar essa velocidade de VI. A velocidade para ele cair bem no meio seria percorrer essa distância aqui, esse espaço, mais essa aqui do meio. Então, esse D todo aqui que a gente chamou. Então, D em que tempo? Em 1 segundo. Que é o mesmo tempo que ele está caindo. Aí aqui a velocidade máxima. Não, vamos começar pela mínima. Velocidade mínima. Então vamos pensar aqui, tá vindo a caçamba aqui até a ponte. Pensa que se estiver vindo bem devagarinho, a gente não vai conseguir fazer com que ele caia aqui no meio. O que a gente consegue é que ele caia nesse pedaço aqui, mas se ele estiver muito, muito devagar, o limite dele vai ser ele cair aqui, ó, nessa beiradinha aqui. Então, mas agora ele ainda não tá aqui. Deixa eu fazer o desenho do passo a passo. Seria o que? Ele cair aqui da ponte, ele pular. Se estiver vindo bem devagarinho, ele vai cair aqui, certo? Não pode ser mais devagar do que isso, senão ele cai para fora da caçamba. Então, o mais devagar que consegue ele caindo dentro, ele caindo aqui na pontinha ainda. Então, na real, a gente vai ter que considerar esse deslocamento aqui. Sabendo que aqui é 3, aqui é 3. Se tudo isso é D, que é a distância da velocidade ideal, né? Esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de D1, sei lá, ele vai ser o quê? O D menos 3. Então, a velocidade mínima vai ser D menos 3 dividido pelo tempo, que é 1. Agora, analisando para a velocidade máxima. Bom, a gente tem aqui o carrinho de novo. Bom, a velocidade máxima, a gente pensar ele vindo bem rápido, mas ele não pode vir tão rápido a ponto de passar tudo pela ponte e a pessoa não conseguir pular. Então, o mais rápido que ele vai conseguir a caçamba passar e ainda o cara cair dentro, seria a situação em que ele cairia aqui bem na pontinha. Bem nessa ponta aqui. Então, essa distância seria D mais 3. Então, a velocidade máxima é igual a D mais 3 dividido pelo tempo, que é 1.
Com isso, a gente tem que analisar o máximo, né? O quanto que varia em relação à velocidade ideal. A gente já pode ver que varia 3, né? Que seria a resposta já. Mas deixando bonitinho, organizadinho, seria o quê? A velocidade máxima, o módulo, né? Menos a velocidade ideal, vai ser o quê? D mais 3 menos D. Com isso a gente tem 3. E aqui, variando a velocidade mínima em relação ao ideal, a gente tem a velocidade mínima D menos 3 menos D. Com isso a gente fica com o módulo de menos 3, que é 3, né? Módulo, você obtém o valor absoluto daquilo. Então, a velocidade seria 3 metros por segundo, que é a alternativa B.